Aí, estamos ao vivo. Mais uma live aí da Livraria Portão. É uma alegria a gente estar aqui recebendo cada um que vai compartilhar com a gente. Aí o cachorro falando, Flávio. Pois é, eu vou ter que pedir que o cachorro só late na hora que não pode latir, né? Sim, a gente estava conversando agora há pouco e não tinha O latido cachorro ainda, não né? tinha latido um Ao vivo, segundo, né? ele quer aparecer. Deixa eu só pedir aqui, ô filho, por favor, guarda o cachorro lá no fundo, para ele parar de latir, por favor. Eu vou pedir nesses minutos iniciais aqui para quem vai conectando, nos ajudar a compartilhar essa live, para que mais e mais pessoas possam acessar esse conteúdo, tá? Hoje a gente vai falar sobre esse CD aqui, do Grupo Familiar. Ele tem no formato CD e tem também, eu deixei na descrição aqui da live, o link que tu pode baixar essas mensagens. São mensagens e louvores que falam sobre a igreja na casa, né? Que a gente chama de grupo familiar. Então, eu peço aí a todos que estão assistindo para estar compartilhando a live. Hoje o nosso convidado é o Flávio Manarelli. Ele é presbítero na cidade do Rio de Janeiro. Boa noite, Flávio. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, Júnior. Boa noite aí a todos os participantes, os ouvintes do programa, da live, né? A gente tanto programa, live. Que Deus esteja abençoando a gente. E aquilo que a gente está compartilhando, essas experiências, né? A igreja crescendo aqui, graças a Deus. Deus fazendo coisas incríveis. E mais do que nunca, o tema, o CD do grupo familiar, como sendo de alta relevância, porque há uma probabilidade, né, um pensamento de que a igreja na casa agora vai se expandir, né? Então precisamos ficar atento. Tem coisas ali que é tanto conteúdo que tem que se a gente escutasse 3, 4 vezes, a gente não dá para absorver tudo, né? A gente vai ouvindo de novo as ministrações assim, a gente vai vendo. A primeira vez que eu ouvi, eu captei uma parte do conteúdo, mas eu acho que 80% você não consegue capturar, porque ela tá dentro da mente do apóstolo. E aí você tem que ouvir de novo, e você vai ouvindo de novo, e também o nível de maturidade que você tem abre no teu campo mental uma aplicação prática diferente do que era. Eu, quando escutei o CD do Grupo Familiar a primeira vez, eu tinha um grupo familiar em casa, né? E agora, como presbítero, eu preciso fazer com que os grupos familiares que estão acontecendo na cidade não só recebam a visão, como produzam de acordo com a visão. Então é uma missão diferente, não, que eu tenho percebido assim. Quando a gente pensou em falar do grupo familiar, que a gente estava... Eu já pensei e falei assim, eu tenho que revisar esse material, porque eu acho que Deus está querendo uma outra aplicação prática agora, para que eu não tenha mais aquela visão de como líder de um grupo familiar, mas que eu agora entenda que eu tenho que expandir a visão da igreja na casa pelo Rio de Janeiro todo, né? Sim. Tu sabe que tem muitas pessoas aqui que conhecem o nosso movimento, o ministério, a igreja, né? Muitas pessoas são simpatizantes. E para entender um pouquinho assim sobre o grupo familiar, o que acontece? Lá em Atos dos Apóstolos e também a vida de Jesus, ela toda foi marcada
por experiências no dia a dia com as famílias, né? A gente não encontra ali no livro de Atos um prédio ou um galpão onde muitas pessoas se reúnem para uma pessoa só estar falando e pregando. Ali as coisas aconteciam assim, os ensinos de Jesus aconteciam muitas vezes embaixo de uma árvore, né? No monte, eles chegavam na frente de uma sinagoga e acabavam compartilhando. Era na casa de um amigo, na casa do outro amigo. E assim, de pouco em pouco, nas casas, era ensinado os princípios de Jesus, né? O livro de Atos dos Apóstolos também está todo recheado dessas experiências, onde uma pessoa recebia a salvação, recebia os princípios de Deus, e essa pessoa começava a compartilhar esses princípios com as outras, né? E esse formato, a gente entende que é a vontade do Senhor hoje, né? A gente tem um modelo hoje, a gente fala em igreja, e logo a gente imagina aquele prédio grande, onde todas as pessoas sentam e uma pessoa fala sobre as coisas de Deus, né? Mas muitas vezes as pessoas chegam num culto, né, ou chegam numa missa, muitos católicos assistindo também, e estão com o coração apertado e com conflitos, e escutam aquela palavra e vão embora, mas não conseguem compartilhar das suas dificuldades, das suas fraquezas. E a gente vê que num ambiente menor, num ambiente familiar, a gente consegue compartilhar essas fraquezas, a gente pode um orar pelo outro, o apacentamento e o aconselhamento fica muito mais próximo. E esse CD aqui, ele vem trazer toda a orientação para que a gente possa fazer esse trabalho como o próprio Jesus ensinou quando esteve aqui na Terra, como ficou como modelo no livro de Atos, né, nas cartas dos apóstolos. Esse CD aqui, ele vem nos orientar de como a gente pode prestar esse serviço, né, para que o reino dos céus, assim, para que a vontade de Deus seja estabelecido no coração das pessoas e das famílias, né? Então, é muito interessante a gente voltar para esse padrão, né, Flávio, que nem tu estava falando, para a gente alinhar, né? Hoje, aí, nesses períodos de pandemia, mudou um pouco o formato, tem o formato virtual também, e eu queria deixar para ti, assim, compartilhar o que te chamou a atenção, assim, primeiramente, nesse CD, na revisão desse CD agora. Tem um tempo que a minha maturidade, o meu entendimento a respeito do grupo familiar, ele tem mudado, assim, tem um tempo que eu tenho entendido, tem uns 2 anos, assim, que eu tenho prestado mais atenção no que significa a igreja na casa. E a gente precisa entender, o nome grupo familiar é um nome amigável para a gente entender duas coisas, que a igreja começa na família e ali a gente tem o início da igreja de Cristo. Então, mas a gente sabe que o nome, né, o apóstolo Paulo falava assim, saúdo a igreja que se reúne na casa de fulano. Então, o que isso quer dizer? Que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Polícia Militar, que ela tem uma dimensão estadual. Mas ela, para atender a população, ela precisa de pequenas unidades de atendimento por comunidade. Porque essa prestação de atendimento por comunidade, que gera umas unidades de pronto atendimento, a saúde também é assim agora, né? Tem unidades de pronto atendimento para atender a comunidade. É exatamente para atender, fazer o pronto atendimento das pessoas, das famílias e dos indivíduos. Então, a primeira coisa que chama atenção quando a gente vai ouvir é que o próprio entendimento ele se amplia demais. Por isso que não adianta ouvir o CD uma vez só. Então, o primeiro tópico assim, que
que eu, depois de ouvir de novo, que chama atenção, assim, é que a questão do entendimento da igreja na casa. O que acontece? Eu vou falar assim, qual é o objetivo da igreja na casa? É que a igreja, por meio de uma casa, de algum irmão, possa atender a comunidade que se reúne, que mora naquela região. Então, você está numa casa, a igreja, que são os membros do corpo, eles entendem que aquela casa é um local onde pessoas podem ir lá procurar ajuda espiritual. Então, esse é o objetivo, é você ter uma unidade de pronto atendimento em várias regiões da tua cidade. Então, eu moro no bairro A. Então, as pessoas que moram no bairro A, elas precisam saber que na casa do fulano tem um atendimento espiritual com base na palavra de Cristo. Então, se elas precisam de ajuda, elas vão até lá. E a igreja dá aquele apoio. Agora, o que acontece hoje? Então, a principal mutação, a principal mudança na minha cabeça nesses últimos 2 anos foi entender o seguinte, que o grupo familiar não é a reunião do grupo familiar. Então, o grupo familiar, que são as pessoas, precisam se reunir uma vez por semana. Mas o resto da semana eles têm que atender a comunidade. E o que acontece hoje com o entendimento que ainda está obscuro para as pessoas? As pessoas acham que o grupo familiar é a reunião. Então elas falam assim, hoje nós vamos ao grupo familiar do fulano. Não, você não vai ao grupo familiar, como você também não vai à igreja quando você está no templo. Eu vou ao grupo familiar do Júnior. Não, você não vai ao grupo familiar do Júnior. O Júnior lidera um grupo naquela região, que é um grupo familiar, que é a igreja na casa do Júnior, do Lemertz. E o pouco entendimento da gente faz? Faz entender que o grupo familiar é aquele evento que acontece naquele dia. Então, se na casa do Júnior tem uma reunião às quintas-feiras, às 8 horas da noite, o que as pessoas fazem? Elas pegam aquele conceito do templo e jogam para casa. Elas falam o seguinte, olha, vamos ao grupo familiar do Júnior hoje. Não, você não vai ao grupo, você vai a uma reunião do grupo. Aquele grupo se reúne na quinta-feira, mas na sexta eles vão de casa em casa. No sábado eles estão jejuando. No domingo eles estão indo no templo para poder compartilhar suas experiências. Na segunda eles estão evangelizando. Na quarta, então tem que ter atividade todos os dias. Aquele grupo familiar. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos pegando um conceito do templo e colocando dentro do grupo familiar. Ou seja, ninguém hoje diz assim, nós vamos à igreja. A gente até ensina, né? Olha, a igreja somos nós, a igreja é o corpo de Cristo. Então as pessoas até vão perdendo o hábito de, no domingo, dizerem assim, nós vamos à igreja. Porque elas começam a entender que ninguém vai à igreja, mas a igreja se reúne domingo naquele lugar. Só que pega-se o conceito de clérigo ainda, né, e de leigos, e se joga para dentro do grupo familiar. Então, o que acontece hoje? Quinta-feira eu vou ao grupo familiar do Lemertz. E na sexta eu vou viver minha vida. No sábado, eu continuo vivendo minha vida. E no domingo? Domingo eu vou lá no templo. E segunda, eu vivo a minha vida. E na terça, eu vivo a minha vida. Porque as lideranças não têm visão de liderança. E também não tem visão de que aquela reunião é uma reunião da igreja na casa do irmão, mas não precisa ser só naquele dia. A igreja pode se reunir para jejuar, a igreja pode se reunir para buscar estratégias de evangelismo. A igreja pode sair para ungir o bairro, deve sair para ungir o bairro. Isso é que é grupo familiar. São as pessoas atuando naquela região.
Então, nesses últimos 2 anos, e voltando às ministrações assim, isso tem ficado mais claro para mim. Desde que eu voltei para o Rio de Janeiro, que Deus tem mostrado isso para mim, assim. Agora, nos últimos 3 anos, isso tem ficado mais acentuado. Por quê? Porque a gente está vendo a improdutividade que está imperando na vida do ser humano, nós não produzimos para Deus, porque a gente não entende o modelo. Então, o que é confortável para a gente? Uma vez por semana eu vou ao grupo familiar na casa do Lemets. Acabou. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que aquele grupo que mora naquela região esteja compromissado com aquela comunidade. Então, aquele grupo tem que ser atuante naquela comunidade. Aquele grupo tem que estar ajudando as pessoas que estão com depressão naquela comunidade. Aquele grupo tem que estar apoiando as casas de repouso daquela comunidade. É isso que é a igreja na casa de fulano. É quando você tem os membros atuantes. Agora, por que na casa do fulano? Porque nós precisamos de uma unidade de apacentamento. A gente precisa cuidar das pessoas. As pessoas precisam fazer terapia. Então, concentra-se ali na casa do Lemets, do Flávio, mas ali nós podemos administrar aquilo, de fazer uma terapia na casa do outro irmão, de fazer uma cura interior na casa do outro irmão. Então, isso é o que Deus tem assim mais aberto a minha mente nesses últimos 2 anos, para eu entender que o grupo familiar não é o dia da reunião, mas que nós temos, nós presbíteros, nós sabemos, porque a gente está 24 horas no ar disponível para Jesus. E isso consome a gente. E por que consome? Porque nós também estamos com falha na visão do grupo familiar. Nós não estamos ajudando os nossos irmãos a entenderem que aquele pessoal tem que trabalhar a semana inteira para ajudar a comunidade. E olha, você vê, né? Quanto tempo leva para a gente poder se abrir para um entendimento? Porque na nossa cabeça, o que a gente está fazendo? Nós estamos pegando o conceito da igreja, do templo, e fazendo da casa dos outros um templo. Aí todo mundo vai lá na quinta-feira, se reúne, depois vai embora, ninguém mais se conhece, ninguém mais sabe nada, ninguém mais ora, ninguém não tem uma atividade de corpo dividida pelos membros. Continua apenas o quê? Reuniões religiosas, só que agora, em vez de ser no templo, é na casa. Então, eu queria compartilhar, porque isso foi o que mais me chamou a atenção, assim, nesses últimos anos, e fazendo a reciclagem do material, assim, que acho que a primeira mensagem já fala um pouco sobre isso, sobre os objetivos. A primeira mensagem já fala sobre a questão dos exércitos, né? Que ele já começa a falar sobre que a divisão dos exércitos não é para causar um problema dentro da igreja, porque tudo é meio. Então, a casa do irmão é um meio. Mas se não der para fazer na casa do irmão A, faz na casa do irmão B. Tem aqui um comentário, ó. Paulo e a Tânia Strebe, né? O grupo familiar deve ganhar pessoas para Jesus na localidade onde está. É isso aí, mas é o que não está acontecendo. Vem de encontro com o que tu estava falando. No fim, essa reunião que acontece do grupo é para trazer um alinhamento, né? É isso. O grupo familiar é um grupo de pessoas que prestam um serviço para Jesus. Então, uma vez por semana, tem uma reunião de alinhamento para esse serviço. Tem uma palavra de nutrição, tem uma palavra que o Senhor vem e nos cura e nos dá uma direção. E ali tem uma direção também para estruturar o trabalho de toda a semana, né? Que nem vai de encontro, perdão, vai de encontro com, acho que a mensagem 2
acho que é 1 ou 2 também, que fala sobre... Eu não posso ter uma visão no bairro A e uma visão no bairro B. Então, todos os grupos têm que estar alinhados com o presbitério, que está alinhado com o Ministério da Palavra, e tem um alinhamento só. E aí isso faz-se a reunião para se manter a visão sempre viva. E uma coisa que é muito comum nos grupos familiares, e tem algumas denominações que usam células também, é assim, todos os irmãos que se reúnem na casa do Lemertz, do Júnior, eles se reúnem segunda, e aí na quarta-feira vão todos os mesmos lá para a casa do Flávio, né? Isso é muito comum, assim, os irmãos, a gente estar convidando os outros irmãos para participarem do nosso grupo, né? É porque é cômodo, né? É cômodo, daqui a pouco dá aquela impressão de ter bastante gente, mas não está cumprindo o propósito, né? Que o foco que o Senhor nos pede é o quê? A gente evangelizar e trabalhar e prestar esse serviço para a comunidade que está em volta daquela casa, né? A primeira quadra, a segunda quadra, a terceira quadra, e Isso aí, as trabalhando. ondas do espírito vão tomando conta do bairro. É. E isso é difícil, assim, vou dizer assim, quando você está numa cidade onde o mundo é muito presente, aqui no Rio de Janeiro, a gente leva, acho que a gente estava falando sobre isso um pouquinho, né, sobre isso, a gente não consegue implantar essa visão em 1 ano, é difícil, porque as pessoas, no primeiro ano de grupo familiar, aquela família que está ali, onde começa o grupo familiar, eu compartilhei isso tem uns 3 meses, até por conta da agenda, a gente sabe que tem uma agenda, e a pessoa até me perguntou assim, você não vai botar agenda? Eu falei, eu não vou botar agenda agora, porque isso aqui ainda não é um grupo familiar, eu estou apacentando essa família ainda. Eu estou discipulando ela para ela entender, quando ela tiver o interesse de comandar aquilo ali, de liderar aquilo ali, então ela entendeu o que é a visão da igreja, o que é o objetivo do grupo familiar, porque eu posso apacentar, eu posso discipular ela, e daqui a pouco ela fala assim, não, mas eu tenho que botar minha casa para servir os outros, ela pode falar, não quero, ela está no direito dela, é a casa dela. Né? Então, você tem esse tempo para você tratar da família, porque quando a gente entra numa casa, normalmente a família está cheia de problemas, o marido está com problema com a esposa, que está com o filho, que está com o marido está com trabalho, então você precisa restaurar aquela unidade familiar. Depois que você restaurar a unidade familiar, você discipula aquela família para que eles venham a prestar um serviço, e aí você, no discipulado, você vai mostrar qual é o objetivo do grupo familiar. E você, obviamente, você está arriscado a pessoa falar, não quero desse jeito. E eu estou tendo experiências aqui que tem demorado, porque as famílias estão muito destruídas. E elas levam muito tempo para se entender. As guerras e contendas, como diz lá em Tiago, as brigas de 1 Coríntios 3 ali, elas estão levando mais tempo, porque as pessoas não estão tão empenhadas assim em trabalhar para Jesus ainda, elas estão mais querendo que Jesus resolva os problemas particulares, e tá ótimo, depois que Jesus resolveu os problemas particulares, aí tá tudo certo. Então, o que elas querem? Elas querem que você fique, você, o presbítero, o líder, a pessoa que foi enviada, fique ali, dando leite para ela a vida toda. E não é esse o objetivo, né? Isso é um caso que eu estou tendo aqui no Rio de Janeiro, assim, uma dificuldade que, assim, uma restauração com um discipulado que pode fazer assim, em 3 meses, está demorando mais, porque às vezes eu estou cumprindo o discipulado, eu tenho que voltar lá para fazer uma terapia de casal, porque o casal se pegou e estão tudo amargurado, aí tu tem que voltar para a terapia, resolver o problema da família.
essa experiência que eu estou tendo hoje, como eu te falei, desse público que está chegando para nós, que é um público que está frequentando instituições, mas está muito machucado, porque eles não conseguem entender, não sabem como vencer no casamento. Não entenderam que para vencer no casamento tem que servir Cristo. E mesmo assim, a gente sabe que é difícil, né? Sim, e quando a gente está envolvido no serviço, tudo se acelera também, né? A transformação dentro da nossa casa fica muito mais rápida, as curas vêm muito mais rápida, a restauração vem muito mais rápido. E, em resumo, assim, o grupo familiar, ele é um laboratório, vamos chamar assim, para a gente exercitar os nossos dons e ministérios. Então, para o grupo familiar ali, a gente vai aprender a consagrar, né? De ter intimidade com Jesus, de buscar o Senhor todos os dias, ler a palavra, entender o que Ele quer, obedecer a palavra, isso é processo de consagração. Que Aí o tem Senhor da ordem. logo pede o evangelismo, né? Se tu hoje vem no grupo, tá te fazendo bem, convida mais uma pessoa para vir contigo, né? Fala de Jesus para outras pessoas, mostra esse recurso espiritual maravilhoso que é o Cristo, né? E traz mais pessoas para o grupo também. Evangelismo é um primeiro trabalho que a gente tem no grupo familiar e na igreja, né? E como igreja. E o terceiro, então, depois que a gente, que nem tu falou, vai apacentando, né? Depois a gente aprender de Jesus as soluções para a nossa vida, a gente tem condições também de ajudar outras famílias a solucionarem seus problemas através de Cristo, né? Olha só o que eu aprendi aqui, está escrito, se tu fizer isso, isso e aquilo, Deus vai fazer a parte dele. Então, em cima desses três focos, acontece todo o grupo, né? A gente buscar o Senhor, a gente evangelizar e depois ajudar essas famílias também. Você falou da ordem, né? Acho que a mensagem 2 fala da ordem. E na minha cabeça, sempre que fala de ordem, a gente tem que entender que ordem é uma coisa e organização é outra, né? Quando fala de ordem, na minha cabeça sempre vinha aquela coisa da agenda, né? Que é um instrumento para você discipular uma pessoa, que é um instrumento para você organizar o grupo. Isso é uma área que eu tive muita dificuldade, Júnior, muito assim. Eu não aceitava coisas organizadas. Não aceitava, eu achava que aquilo não era do espírito, sabe? Eu achava que se é organizado, porque não é de Deus. Se é de Deus, então tem que deixar acontecer. Para mim, na minha cabeça, era assim. Eu levei muitos anos para aceitar uma agenda, por exemplo. Eu não aceitava que... Até que um dia me veio numa iluminação que é o seguinte... pode ser até eu... Aí eu comecei a aceitar a agenda, mas não implementava a agenda. Porque eu entendi a agenda, falei assim, é uma questão de ordem, por quê? Porque senão daqui a pouco um vai falar, o outro vai falar também, vai um atropelar. E essas coisas aconteciam comigo, eu achava assim que dá para eu resolver com a minha habilidade temperamental. E não dá, porque piora. Aquilo vira uma bagunça. E eu falava assim, mas eu tenho que botar ordem nisso, Só que, na verdade, a ordem, quando você vai escutar a mensagem de ordem, ele fala de consagração. Que o primeiro aspecto da ordem é a tua primícia. Então, se a pessoa que se predispôs, se aquela família que se predispôs a ajudar a comunidade, levando o evangelho para aquela região, ganhando as almas que Jesus quer e cuidando delas, se essa família não tiver primícias, aquilo não vai acontecer como tem que acontecer. Então, se você tem um marido que busca menos que a esposa, não vai dar certo. Se você tem uma esposa que busca menos que o marido, vai dar problema.
Porque o testemunho vai ficar falho. E o que mais levam as ondas do espírito para a comunidade é o testemunho. É aquele testemunho que você dá naquela região. Porque é a única coisa que vai fazer as trevas não te acusarem com legalidade. Imagina, eu estou aqui falando de Jesus, mas a minha vida é completamente desregulada e desalinhada com a visão de Deus. Como é que eu vou apacentar uma pessoa? Obviamente que nós sabemos que muitas das curas que nós recebemos como líder de um grupo familiar, ela vem por meio da terapia que eu estou dando para outra pessoa. Então, se eu já recebi 30% de cura, as outros 40%, os outros 70% de cura, vai ser trabalhando para ele. Quantas vezes eu fui liberar uma terapia, e aí quando eu tive que mostrar a solução do problema para a pessoa, eu também estava mostrando para mim a solução do problema. E aí eu falo, gente, mas tá aqui a resposta, né? E você tá ali falando para a pessoa, não, mas olha aqui, mas a amargura te separa da graça de Deus. Aí tem uma amargura. Alguém está amargurado dentro de casa. Às vezes é você que está amargurado com a esposa está amargurada com o marido, mas ele tem aquele compromisso de apacentar, não vai poder desmarcar. E aí quando você vai para o apacentamento, você vai cuidar daquela vida, aí tu vê que tu tá igual, aí aquilo te constrange, aí você fala, Senhor, eu tô errado mesmo. Eu também preciso de cura, eu também preciso. Então, essa obra, a expansão das ondas do Espírito, como a gente fala, né? Elas acontecem em mim e por meio de mim ao mesmo tempo. Chegou aí. Aqui no Rio, você sabe o que significa o fogo, né? É quando a coisa ruim chega no morro. Oh, Senhor. É brabo, tia. Como diz o gaúcho. Então, a gente precisa abrir a mente para buscar muito, para que esse serviço do grupo familiar ele seja produtivo e qualitativo, né? Tenha produção em qualidade, e a produção numérica ela acontece sem eu precisar fazer muito esforço. Então, aqui no Rio de Janeiro tem muitas, assim. Quantas casas de repouso tem numa cidade? Quando eu falo de Rio de Janeiro, eu falo muito. Bastante. Bastante. Então, será que aquele grupo familiar que está ali perto daquela casa de repouso não pode dar um atendimento lá? Não pode uma vez por semana ir lá? Claro que dá, né? É para isso que o grupo familiar existe. Para dar o suporte ali na casa de repouso, para dar o suporte no hospital que fica por perto, para ir ganhar as almas que estão na farmácia, que estão em todos os lugares daquela região ali. Aí, agora veio a pandemia, aí não se pode fazer nada. Mas agora, na pandemia, que se pode fazer, né? Porque agora o grupo familiar que se reúne, ele perdeu a questão geográfica. Uma vez por semana, a gente está fazendo reunião com Portugal. E eu tenho gente do Rio de Janeiro também, que eu estou envolvendo na reunião com as pessoas de Portugal. Para elas entenderem o que é esse apoio, o que é isso. E agora, na pandemia, você não pode descer, você não pode passar no bloco de prédio que você mora e deixar um folhetim dizendo, olha, uma live. Estamos fazendo uma live para falar de Jesus. Aqui no Rio de Janeiro tem prédios com mais de 300 apartamentos. Você não pode botar no mural ali do condomínio.
fazemos uma live dia tal, pela ferramenta tal, pelo link tal, quem quiser participar. Isso também é grupo familiar, porque agora com a pandemia, o que Deus está fazendo? Está atacando alvos assim, sem questão geográfica, mas que podem se tornar um grupo familiar, geograficamente falando, daqui a meses, talvez. Acabou a pandemia, volta para o presencial. Aí aquela pessoa que estava assistindo no virtual, ela quer também abrir lá no outro bairro onde ela mora, longe. Então, só que aí a gente estava falando sobre ordem, né? E acabou fluindo para outra coisa, assim. Cuida com a ordem aí, Flávio. A ordem que é, quando eu penso em ordem, eu penso na organização do evento, mas não é, a ordem é a prioridade. O que é mais importante para um grupo familiar crescer e dar certo? É a consagração do líder. E o líder, para se consagrar, ele não precisa ser um pregador. Ele precisa entender a visão, ele precisa ser um cara minimamente organizado, ele precisa ter um compromisso com o jejum, ele precisa ter um compromisso com as pessoas que estão ali, mas ele pode se usar de outras pessoas que são pregadores, né, que são mais mestres dentro da comunidade, se não tem naquela região, que convide de outro, para poder ajudar ele. Essa é a parte que é a igreja na casa do irmão. E a igreja na casa, assim como início, geralmente a liderança ela não tem muitas pessoas que entram nessa cooperação. Então, como a gente fala, a gente cobra o escanteio e sai correndo para cabecear, né? Então, tudo acaba sendo responsabilidade daquele casal, né? Daquela família ou daquela pessoa, né? Às vezes solteira, que está começando o grupo familiar na casa. Então, responsabilidade dela, de todas essas coisas, né? E você pode passar essa responsabilidade gradativamente. Por exemplo, normalmente, no discipulado, então eu chego até uma família por uma terapia, normalmente. Depois da terapia, a gente vai para o discipulado, para trazer ela para um alinhamento celestial, para a visão celestial. No discipulado, eu já explico para ela que é o seguinte: olha, a responsabilidade é sua, ela não é minha. É uma responsabilidade que você tem que desejar assumir. Não é minha que vem de lá para dar o apoio. Eu estou aqui para formar, para te ajudar a fazer você prestar esse serviço, mas que vai ter uma hora que você tem que assumir. Agora eu explico: se você não precisa ter necessariamente o dom da pregação, porque posso continuar te ajudando aqui para fazer o regar da palavra. Mas você tem que ter um compromisso de jejuar, você pode ter um compromisso de coordenar a agenda, por exemplo. Então você vai saber que você pode fazer uma oração inicial, que você pode convidar uma pessoa para cantar, e eu vou estar ali para ajudar você a regar, se você não se acha. Então a pessoa ela pode começar a liderar cedo, ela não precisa demorar para começar a liderar. É só ela ter a visão correta de que liderar não é pregar. Liderar é fazer a coisa acontecer. Só que muitas vezes até nós mesmos atrapalhamos, porque a gente acaba pegando aquela fama de líder ali, de que é a gente que está ali, de que é a gente que está fazendo, e a gente não solta aquilo para outra pessoa. Lembra? Deixa o irmão, mas ele é novo. Não tem problema. Será que ele não consegue olhar para uma agenda e seguir a agenda? Ele tem que aprender, pelo menos, a começar. Então, explica. Olha, vão ter os irmãos aqui mais maduros. Quando chegar na hora do regar, o irmão ora aí, subjetivamente, pergunta para o Espírito quem é que vai regar. Se só tem um irmão que rega lá, então é ele que você vai sempre usar. Só tem um para louvar, então é ele que você sempre vai usar para louvar, mas você tem que começar a administrar isso, e você tem que começar a ter responsabilidade com isso, e você tem que saber que o grupo familiar, amanhã eu não estou aqui, você tem que continuar, você tem que ir no seu condomínio ganhar as almas.
Então dá para fazer, não precisa ser nenhum especialista em grupo familiar ou não precisa ser nenhum pregador de anos na igreja para liderar um grupo familiar. Só precisa querer, né? Precisa estar aberto para fazer isso. Flávio, veio um exemplo agora aqui, eu não sei, agora isso a gente já perdeu um pouco, né? Mas há um tempo atrás a gente organizava umas festas de aniversário, não sei se tu tinha esse costume. Quando jovem. Isso. Ah, vamos Aqui. organizar uma festa de aniversário para um filho ou para as nossas mesmo, né? Ah, sim. E ali tinha uma preparação, né? 1 ou 2 semanas antes, quem ia fazer o salgado, quem ia fazer o doce, como é que ia ser a música, qual amigo ia botar a música, onde a gente ia, como é que ia decorar o lugar, né? Então tinha toda uma preparação para aquele momento do aniversário. Não era só na hora do aniversário, né? Tinha toda uma preparação e tinha várias pessoas envolvidas nisso, né? Então, a, a gente até no mundo, assim, tem a capacidade de organizar um evento, vamos falar assim, da reunião do grupo Sem familiar. saber muito, né? Então, assim, a gente consegue identificar dons, né? Quem consegue prestar aquele serviço e o outro serviço e organiza todo esse povo para fazer a reunião do grupo acontecer. Da mesma forma, o grupo familiar, né? A gente pode pegar esse modelo e também se utilizar dos irmãos, né? Se utilizar do que está acontecendo, dos dons dos irmãos. Acho que é importante assim o líder estar percebendo também quais são os dons de cada um do grupo, né? Sim, Para estar para ter. convidando as pessoas a participarem do grupo, a trabalharem no grupo. Daqui a pouco, olha, aquele ali é bem comunicativo, né? Cola nele 1 semana ou 2 para Isso. desenvolver o evangelismo, né? E assim o líder vai capacitando cada um do grupo para produzir cada vez mais. E principalmente quando entram pessoas novas para aquele grupo, o discipulado ele é muito importante para que a pessoa não fique perdida. Então você pega um irmão que já está ali deveria, né? 6 meses, todo mundo deveria estar habilitado para fazer um discipulado. Hoje você tem irmãos com 5 anos que não conseguem dar um discipulado, porque nunca se prontificaram para fazer isso. Eu aqui no Rio de Janeiro, eu criei Nunca se prontificaram, né, irmão? Acho que isso foi bem importante tocar nesse assunto, né? E prontificar que eu falo é aqui dentro, entendeu? É aqui dentro. Porque quem se prontifica para fazer, faz até errado, e você, como líder, alinha. Entende? Então, entrou uma pessoa nova. Você está vendo que aquela pessoa nova, você pode chegar para o teu líder e falar assim, irmão, eu posso dar um discipulado para ele. Ele acabou de chegar, eu estou vendo que você está super atarefado. E eu vou pegar ele aqui fora do grupo familiar, eu vou fazer uma live com ele 1 vez por semana e vou dar um discipulado para ele. Mas ninguém se prontifica para fazer. Então, o líder acaba, às vezes, ficando super atarefado, e quando você pede, isso é uma coisa que acontece, quando você pede, as pessoas não fazem. Eu estou com essa dificuldade assim, ó, eu estou vendo irmãos entrarem e eu perguntando para o líder, já fez o discipulado? Ah, não fiz ainda. Ah, mas não fez por quê? O que te impede de fazer logo? Não deixa o irmão flutuando no grupo familiar. Puxa ele. Já marca com ele. Hoje tem internet aí, nós estamos fazendo aqui, você está em Portão, que eu não sei nem onde é que fica, mas... Tu tem que achar o portão, Flávio. Então, as pessoas entram no grupo, às vezes elas ficam perdidas, elas participam 1, 2, 3 vezes e vão embora, porque elas não conseguem alinhar a visão. Aí ela fica ali, eu acho a mensagem até boa, mas assim, não estou entendendo nada. Eu fiz aqui no Rio de Janeiro um PowerPoint com vários slides para que os discipuladores possam usar o material para discipular. Então, se você tem dificuldade, eu falei, irmão, se você tem dificuldade, segue aquele guiazinho ali, ó.
que fala sobre visão celestial, fala sobre os mistérios, quem é Cristo, o que é a igreja, o que é cada elemento da visão celestial. Porque ela tem que estar ali, ela tem que entender que o apóstolo Paulo só produziu tanto porque ele tinha visão celestial. Então, se uma pessoa quer produzir para Cristo, ela tem que ter visão celestial. E uma pessoa que está frequentando o grupo familiar sem um alinhamento estratégico, sem um discipulado, ela nunca vai ter visão celestial. Ela vai ficar comendo e aquela comida mantém ela viva, mas não faz ela produzir. Hoje, a maior deficiência da vida da igreja é o pequeno número de pessoas que têm visão celestial. A maioria dos membros hoje, eles estão se balançando, né, no corpo, mas então esse dedo sabe que esse existe, esse dedo também sabe que ele existe, mas eles não sabem que se eles trabalharem junto, eles estão fazendo a obra. Por quê? Porque não tem visão. Então fica esse dedo aqui, deixa eu achar minha câmera, né? Esse dedo abaixa e esse levanta. E aí esse dedo abaixa também. Então os membros estão atuantes, mas como é sem visão, aqui não tem produtividade. E aí, aonde está a falha? Na liderança do grupo familiar. É muita preguiça para fazer as coisas. Esse é um grande problema de uma liderança. É ter preguiça para pegar Irmão, pega aquele outro aí, faz o discipulado com ele. Tá aqui, ó. Alinha ele na visão. Porque daqui a pouco ele vai embora. Porque ele não vai produzir para Cristo, vai se desanimar e vai embora. Vai ficar numa reunião, e a reunião, por mais que a mesa é poderosa para manter a gente, a mesa sem o alinhamento, ela fica deficitária. A mesa precisa, por isso que existe o ministério apostólico, para manter o alinhamento da mesa. A mesa é comida. Mas se eu não tenho uma pessoa para botar o prato, para dizer qual garfo que eu vou usar, para dizer qual faca que eu vou usar, para dizer qual talher que eu tenho que usar, qual copo. Já viu aquelas refeições de rico, né? Tem 3 copos, 3 talheres, 3 para a direita, 3 para a esquerda. Aí quando eu uma vez cheguei na casa de um há muito tempo, eu estava no mundo ainda, e eu fui almoçar com um dos homens mais ricos aqui do Rio de Janeiro. Ele era dono de um banco, e aí ele me convidou para jantar, e eu, pobre, perdido, né? Não sabia nem... Sentei para jantar com ele, e aí ele olhou, ele tinha aqueles garfos para cá, colher para lá, faca para lá, copo redondo, copo comprido. Eu falei, eu vou passar a maior vergonha aqui, né? Aí ele olhou para mim, e aí no prato tinha arroz, feijão, e tinha uma farofa que o mineiro faz, que era uma farofa de biscoito creme crack. Desmigalha o biscoito creme crack, mistura com alguma coisa, aquela farofa, assim. E eu ficava pensando assim, como é que eu vou comer o arroz, o feijão e a farofa sem misturar? Porque na minha cabeça, se eu misturasse a comida, eu estava passando vergonha, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, vou te mostrar como que se come arroz, feijão e farofa. Pegou os 3, misturou, botou na boca e comeu. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu aqui com maior vergonha, né? Mas por quê? Porque ele me alinhou ao que fazer. Ele viu minha necessidade e foi lá e me alinhou. Falou assim, ó, você quer comer arroz, feijão e farofa? Tem que misturar. Você quer comer peixe? Tem que ser esse garfo. Você quer comer carne? Tem que ser esse garfo. Você quer comer... Então você alinha a pessoa para ela se sentir confortável para sentar na mesa. Então fica, muitas vezes, a falta de consagração, a falta de ordem, faz com que o grupo familiar, entre pessoas, e isso é uma das coisas que o ministro mais fala, entram pessoas e elas saem rapidamente por falta de visão celestial, falta de visão do que é o grupo e como tratar as pessoas. E aí a gente entra na questão do apacentamento, né? Discipulado é apacentamento. Eu não posso, imagina, você tem carteira de motorista? Tem. Tem, né? Eu como carioca, eu vou contar uma coisa aqui da qual eu me envergonho, né? Mas eu estava lá no mundo, né? Eu aprendi a dirigir com 14 anos,
uma parente minha me botou dentro do carro, falou, passa a primeira, a segunda e vai embora. E assim eu aprendi a dirigir. Com 14 anos eu dirigia, com 15, sem carteira. Eu ia embora. E quando eu fiz 18 anos, eu recebi a minha carteira de motorista de presente, de aniversário. Eu não fiz prova, não fiz nada. E simplesmente fui para a rua dirigir, sem a menor capacitação para dirigir. Eu tinha capacidade motora, mas eu não sabia quando eu posso ir para a direita, quando eu posso ir para a esquerda, que eu tenho que usar a seta por causa disso, que eu não posso ultrapassar quando tem faixa contínua, porque eu não fui para o curso, eu não fui habilitado para aquilo, eu não fui preparado para aquilo. Então, se tem uma faixa contínua aqui na minha esquerda e eu quero ultrapassar, eu não tenho, eu tenho habilidade. Eu jogo uma terceira, puxo o motor, venho para a esquerda, passo, tiro o fininho e vou-me embora. É a cabeça de quem tem habilidade para dirigir, mas não tem capacidade, né? Tem habilidade para guiar, mas não tem preparação para dirigir. Então, hoje, a gente está com pessoas que têm capacidade para guiar, pregam bem, oram bem, jejuam, mas não conseguem guiar um povo. Por falta de visão, né? Falta de preparação. Esse comentário aqui, Flávio, da Marlise. No seminário A Verdadeira Videira, o Espírito ministra que, sem visão celestial, todo o trabalho que realiza na igreja resume-se em zero, sem frutos nenhum. É isso aí. Agradeço o comentário, hein, Marlise? Realmente, né? Nesses tempos vi um exemplo também, assim, a gente assiste muitos vídeos no YouTube, né? Para pegar orientação de como fazer coisas. E se eu só ficar assistindo esses vídeos e não botar a mão na massa, nada vai ser feito, né? Isso também a gente recebe instrução e acaba não praticando, né? E aí as coisas não acontecem, né? A visão também, ela vem com esse foco, assim, da gente aprender, sim, da gente pegar a instrução de como mistura o feijão, o arroz e a farofa, né? Mas de pegar isso aí e comer, né, para que se cumpra o propósito, né, de se alimentar e, enfim. É que a questão do regar, né? Porque hoje é muito fácil. Nós estamos formando pessoas habilitadas em ouvir mensagens, Bem assim. mas não fazer nada com aquilo. Especialistas em ouvir. Então você tem pessoas hoje que se você fala assim, isso aí foi no Café com Cristo. Não, isso aí foi na mensagem de quinta. Isso foi na de sexta. Tá bom, mas me diz o seguinte, todas essas mensagens produziram o quê no teu campo subjetivo e no teu campo prático? Nada. É a falta da visão celestial. Estamos formando pessoas que estão sentadas na mesa comendo e não sabendo que estão comendo e para que estão comendo. Um atleta, quando ele vai se preparar para uma corrida, ele tem que saber o que ele vai comer. Ele não pode comer qualquer coisa, né? Imagina, vamos lá, corrida sexta-feira, vamos comer o que no almoço? Feijoada. Vai dar ruim. O cara tem que saber que aquela comida que ele está comendo, ela está preparando ele para alguma coisa. Então, cada comida tem o seu nutriente. Então, aí a irmã estava falando do seminário A Verdadeira Videira. Por que o Espírito está trazendo o seminário A Verdadeira Videira? Porque a igreja está sem visão celestial. E aí o seminário traz a visão celestial, traz o processo de produção de evangelismo, do que é a verdadeira igreja. Mas se o grupo familiar não regar aquilo, se não houver um compartilhar... Então, quando você está começando um grupo familiar novo, é mais difícil, porque até as pessoas sentarem na mesa e se alinharem com o Ministério da Palavra, fica complicado. Mas você tem que levá-los para isso. Sim, e toda a produção é fora, né? Toda a produção é fora. Como a gente falou, a mesa do Senhor é o refeitório da empresa, né? Ali a gente se alimenta, mas a produção não é no refeitório. A produção é fora daquilo ali.
é no nosso dia a dia, em casa. Alinha a tua vida com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, com os teus pais. Alinha a tua vida lá no teu trabalho, com os teus funcionários, com o teu patrão, com teus colegas, né, com os teus fornecedores. Alinha a tua vida com os teus vizinhos, né? Bota tudo em prática, isso que tu recebe, né? Que daí o grupo, esse grupo familiar, esse grupo dessas famílias vai estar produzindo para Cristo. E aí Deus vai dar o acréscimo, né? Mas que nem tu falou da preguiça, né? A gente precisa sair da preguiça para se envolver com famílias. Porque hoje muito assim, eu já tenho os meus problemas, né? Eu vou me envolver com outra família, quanto tempo eu vou gastar todas as semanas até que essas famílias consigam se alinhar com o padrão de Cristo, né? Então, E a falta da visão celestial é isso, é que não é perda de tempo. Quando eu me envolvo com outras famílias, eu também resolvo os meus problemas. Ontem a gente começou um grupo aqui, foi a primeira reunião de grupo com mais pessoas de Portugal. E os novinhos, assim, compartilharam. Primeira vez que estavam lá, e eles se abriram para falar. E eu falei para eles assim, nunca percam esse hábito de falar, entende? Porque vocês renovam nós que estamos aqui há mais tempo, e isso faz parte da visão celestial. Se vocês não falarem, então só em saber que tem um casal que está em Portugal passando dificuldade, mas ele se abriu para poder ouvir a palavra, aquilo renova a gente. Porque Deus vai usar eles também para ajudar a gente. E eu creio que aconteceu contigo já, né, Flávio? Acontece seguido aqui com a gente. Quando eu deixo os meus problemas, os meus desafios de lado e me envolvo para ajudar uma família, quando eu chego de volta em casa, tá arrumado já o que eu precisava. Quando eu me preocupo com a obra, Deus resolve a minha vida. Sempre assim. Mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe, né? Então, bem-aventurado significa que é Deus que vai proporcionar a tua alegria, a tua felicidade. Porque a bem-aventurança não é uma alegria natural, ela é um suprimento de alegria interna. E às vezes, vou até dizer, Júlio, às vezes até assim, às vezes o problema natural, ele não está resolvido, porque às vezes ao outro lado não quer ceder, mas você que se dispôs a ir fazer o que tinha que ser feito, você volta mais preparado, mais capacitado, mais energizado a poder ajudar a resolver o problema ou a suportar a dificuldade que está passando. Você imagina Davi. Pensa assim, se Davi não batalhasse, ele não conseguia suportar os problemas do dia a dia dele, porque o número de problemas que Davi teve com família, com igreja, com reino, talvez ninguém vá ter de nós. Como é que esse cara se mantinha vivo? Ainda, alegre, com alegria no Senhor? Era porque ele via os inimigos sendo derrotados. É porque ele estava sempre... A única vez que ele não foi para o campo de batalha, deu problema. É verdade. Então a gente tem... Olha ele aí. Então a gente tem que estar sempre no campo de batalha, porque Deus vai trazer o suprimento de vida para nós, para a gente suportar, é no campo de batalha. No comentário aqui do Paulo, da Tânia Strebe, eles têm um programa agora na rádio, né, que está em Estância Velha, o programa Nova Aliança. Hoje teremos o quadro A Caminho da Vida. Estão convidando aqui, né? E eu deixo o convite aqui, todos que estão assistindo aqui, para que depois pulem lá para o programa da Nova Aliança, aqui pelo Facebook também. Obrigado, Paulo e Tânia, aí, pelo carinho, a participação também aqui na live. E, Flávio, então, participar do grupo familiar, se envolver com as atividades do grupo familiar, é a grande chance da gente poder experimentar a graça de Deus, né? Acho que a gente podia ir para os finalmente aqui da live, né? Você trouxe a conclusão perfeita, né?
Deus trouxe para a gente a conclusão perfeita, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, toda aquela opressão que a gente acaba captando do mundo, ela vai embora quando você está envolvida com as coisas de Deus. Por que muitas pessoas falam assim, estou numa opressão? A opressão é o sinal de que está faltando suprimento de vida. E é interno isso. Aonde a gente pega o suprimento de vida? É praticando a palavra. É ajudando outras famílias a se posicionarem. E essas famílias vão crescer junto com você e elas depois, elas amadurecendo, elas vão ser úteis para ajudar você em problemas que você também não está com dificuldade. Porque os problemas, eles vão e voltam. Satanás está sempre ali, né? Tentando cansar a gente. E não é a solução. Não, a solução externa do problema não me dá suprimento de vida. Você pode ver assim, quantas vezes você já teve conflito em casal e volta e meia volta. Mas se você está com um suprimento de vida interno, você não se abala com aquilo. Né? Quantas vezes você se explode, mas aí o suprimento de vida volta. E você continua perseverando na doutrina, você não desiste, você não abandona. Você sabe que a perseverança na doutrina dos apóstolos, uma hora ela vai romper e vai te dar um sustento de vida para você vencer as opressões do inimigo aqui dentro. E aí é aquilo que você falou, a conclusão é isso aí. A graça de Deus se renova na obra que ela se renova, né? O ministro até fala, se eu tenho um ministério de mestre, eu só sinto a graça de Deus exercitando o ministério de mestre. É diferente. Quando você é um mestre com visão celestial, você está ali liberando a palavra para as pessoas, você tá se suprindo de Cristo sem precisar de fama, né? Porque a gente sabe que o grupo familiar não dá fama. Essa semana eu passei por essa experiência que uma irmãzinha lá de Portugal convidou a outra. E ela é de uma denominação. E ela convidou, a menina combinou, marcou tudo certo. Quando foi um dia antes, o pastor convidou ela para liberar a palavra na igreja. Tu acha para onde que ela foi? Porque para você estar no grupo familiar, você tem que ter um suprimento interno, você tem que estar fazendo aquilo por amor a Cristo. Você não adianta trocar aquilo por fama, né? Você nunca vai ter fama, você tem que estar ali por amor. Você ama aquilo e você quer ajudar as pessoas a resolver os seus problemas e a seguirem Jesus, que é o principal. Não tem aplauso, né? Tem só fruto. Só tem fruto. Dá o Gilberto aí conectado com a gente. Boa noite, irmão. Boa noite, Gilberto. Gilberto aí, irmão em Cristo aqui em Portão. Essa semana a gente compartilhava do Senhor, né? Fico feliz de ver tu aí na live também. Flávio, considerações finais, então, para a gente encerrar? Considerações finais, a questão do CD do grupo familiar, toda pessoa, toda família, esse CD aí, toda família que quer se predispor a auxiliar a obra de Cristo na Terra, tem que entender que não é você tocando na igreja, ou não é suficiente. Eu vejo muito isso, assim, o fato de você cantar e tocar na vida da igreja não é suficiente. Esse não é o foco de Deus. Você ir lá no templo e você tocar bem um violão, tocar bem uma guitarra, cantar bem, isso não é suficiente. Isso aí é um serviço
para ajudar o crescimento da igreja. Mas a menina dos olhos de Deus é a igreja na casa, na sua casa. Ah, mas eu estou ouvindo isso hoje e quero fazer e não sei como. Começa pedindo ajuda para o presbítero aí da sua localidade, mas começa pedindo ajuda para ele te dar o CD. Para você ouvir, colocar o teu coração, a tua mente em ordem, para você entender, aceitar e começar a produzir para Deus. E não te importa se em um ano o teu grupo vai ter 2 ou 3 pessoas, ou 5, ou 20, ou 40. Se você estiver fazendo do jeito que Deus está fazendo, o número está correto. Agora, se não estiver fazendo do jeito que Deus deseja, aí você nunca vai saber se o número está correto. Porque se não tem evangelismo, se não tem consagração, se não tem todos os... Se a roldana não gira de maneira certinha, ela vai arrebentar e cortar a corda em algum lugar. Então, esse CD aí do grupo familiar eu acho que é o mais importante para você que já passou por um discipulado, já entendeu como funciona a obra de Deus e você quer ajudar. E eu vou dizer, nós estamos passando aí, né? A gente não sabe quanto tempo Cristo está para voltar aí, e quanto tempo a gente sabe que os dias que antecedem a volta de Cristo vão ser dias muito difíceis, e se você não estiver preparado para ajudar pessoas na casa delas, eu não sei para que tu vai servir numa grande tribulação. E nos momentos que antecedem a grande tribulação, porque já não pode mais congregar daqui a pouco, talvez. A gente já está com dificuldade de congregar por causa de pandemia, não tem mais a questão do templo. Isso é uma outra coisa que nem deu tempo de falar, vamos aqui só como consideração final também, mas o que eu estou vendo aí de pessoas que estão com dificuldade de congregar porque não podem ir para o templo e não sabem o que vai fazer, não estão perdidos. Então, o grupo familiar é a menina dos olhos de Deus quando ela é aplicada de acordo com a visão celestial, de acordo com o modelo que Deus deixou para a gente fazer. Então tem que investir, a gente investe em livro de amargura, de perdão, tudo que resolve os nossos problemas internos, a gente investe muito tempo. Agora, para produzir para Cristo, para ganhar outras famílias, são poucas as pessoas que realmente querem investir seu tempo. Obrigado, Flávio, pela participação. Foi muito rico mesmo compartilhar. Trouxe despertamento aqui para várias áreas, né? Alinhamento, é muito bom rever esse material. É muito bom compartilhar contigo também. Quero agradecer a todos que estiveram ligados aí na live. Não vou conseguir ler os comentários de todos, mas fico muito feliz e muito agradecido de todos que estiveram aqui com a gente. Que sejam todos muito abençoados. E então, sobre esse CD, para a gente colocar o ombro debaixo da carga e começar a produzir para o Senhor e desfrutar de toda essa graça, entrem em contato com a gente aqui da Livraria Portão, tá o contato aqui na descrição, tem o link para download também, se tu é mais de longe, pode fazer a compra direto pelo site, né? E desejo a todos aí uma ótima semana, abençoada por Deus. Na próxima terça, às 21 horas, se Deus quiser, a gente está aqui com um novo material, um novo livro, um novo CD para um bate-papo. Boa noite, Flávio. Boa noite, irmão. Deus abençoe aí. Obrigado aí Para mim, quando você me convidou, eu falei, eu vou ter que rever o material. Tem alguma coisa ali que eu ainda preciso rever. Eu não consegui rever o material todo, então eu tenho que continuar ainda durante a semana. E é bastante informação, né? Bastante informação. E tem que ser estudada. Não adianta ser só ouvida, não. Tem que ser estudada. Isso aí. Então tá, brigadão, Flávio. Um abraço a todos, irmão. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Até mais.